aqui para o jornal a doutora Mariane Pinotti. Boa tarde, doutora Mariane, seja muito bem-vinda. Olá, Carolina, a todas e todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje. Obrigada, doutora. Doutora, a primeira pergunta, né? Qual que é a diferença entre a mamografia e a ultrassonografia da mama? É bastante diferente, né, Carolina? Na verdade, a mamografia é um raio-x, como bem disse aí a introdução de vocês, que foi bem completa e muito correta, né? É um raio-x da mama, né? Então, se comprime a mama em duas posições e se faz um raio-x que atravessa a glândula mamária e, de acordo com a densidade, vai aparecer no resultado mais branco ou mais cinza, mais escuro, tá? E através dessa imagem a gente consegue diagnosticar características importantes suspeitas para câncer de mama. O ultrassom é um exame mais dinâmico, feito através de ondas ultrassonográficas, dependendo do médico que faz, né? E é um exame que não é comprovado como bom rastreador, ou seja, como que faz bom diagnóstico de câncer de mama. Para que serve o ultrassom? Como um complemento da mamografia, ou em mulheres mais jovens que não devem, ou que a mamografia é muito ruim de ser realizada. Enfim, a gente sabe que a partir dos 40 anos é que a gente tem que começar a fazer as nossas mamografias anuais. Então, eles são bem diferentes, mas eles são muito importantes na questão do diagnóstico de câncer de mama. Perfeito. E, doutora, segundo dados do INCA, para cada 100 mulheres, parece que existe um homem diagnosticado com a doença, né, o câncer de mama. Mas por falta de informação ou preconceito mesmo, isso quase não é abordado. Quais são os pontos de atenção para esse público masculino? Maravilha, é muito importante a gente falar disso. Eu acho que vocês estão fazendo a melhor função nesse sentido, que é informar, né, Carolina? Os homens precisam saber que é muito raro, é muito mais raro do que na mulher, né? O principal fator de risco de câncer de mama é ser mulher, né? Nós temos 100 a 150 vezes mais câncer de mama do que os homens. Mas os homens também têm, principalmente famílias que têm mutações genéticas que propiciam o desenvolvimento de câncer de mama. Essas famílias precisam ter uma atenção muito importante com seus homens. E o ponto-chave aí é se o homem notar um endurecimento, uma mudança no mamilo, o aparecimento de um caroço na mama, atrás do mamilo ou na axila, ele tem que procurar rápido, né, atendimento médico, porque o que é ruim aí nessa história é se ele fica esperando e esse diagnóstico, de um diagnóstico precoce, passa a ter um diagnóstico tardio, já com risco da doença ter se espalhado, do tratamento ter que ser mais complexo. Então, notou alguma coisa de diferente, vocês, homens? Então, o médico mostra, às vezes não é nada, às vezes é um pouco de glândula mamária atrás do amigo mesmo, mas é importante esclarecer, porque essa coisa de ficar esperando é o que gera um grande problema. É verdade. E acho que todas as mulheres querem saber, né, sobre isso agora. Por que o exame de mamografia, doutora, é tão dolorido? Tem alguma dica para diminuir esse incômodo? Tenho sim. Existem muitas dicas aqui que as mulheres vão encontrar na internet, mas eu considero duas questões mais importantes para diminuir o incômodo desse exame. É um exame incômodo mesmo. Infelizmente, a gente tem que apertar bastante a mama, porque senão o raio-x não passa direito e as imagens não ficam boas, né? Então, a compressão é uma compressão necessária, né? E eu tenho duas dicas aí. Primeiro, nunca fazer a mamografia na fase pré-menstrual. Espera terminar a menstruação, dias, depois faz. Porque na fase pré e pós-menstrual, a nossa mama fica mais colorida, mais sensível. Tá? A segunda dica é aquelas mulheres que têm muita dor, tomar um anti-inflamatório meia hora de exame. Anti-inflamatório, que pode ser o ibuprofeno, pode ser o piroxicam, pode ser o diclofenaco, qualquer anti-inflamatório que você use para dor de cabeça, tome meia hora antes de fazer o exame. Tem um estudo americano que mostra que diminui até 70% o incômodo. E não deixe de fazer o exame porque é incômodo. Essa é a maior questão. A mamografia é o melhor exame que nós temos para diagnosticar precocemente o tumor
e salvar a vida e salvar a mama. Então, Perfeito. é muito mais importante do que a dor, o incômodo que você vai sentir no exame, mas tem essas dicas aí para diminuir um pouco. Perfeito, doutora. O importante é a prevenção, não é mesmo? Tanto para as mulheres quanto para os homens. Doutora, eu agradeço demais a sua disponibilidade aqui para falar com a gente hoje e desejo uma excelente tarde aí para você. Muito obrigada, é um prazer falar com vocês. Não esqueçam, mulheres a partir dos 40, mamografia anual para todo mundo. Um abraço.